Está no ar o programa Chamas do Avivamento, um programa das igrejas Chamas do Avivamento de Governador Valadares. Eu quero o evangelho pregar nas cidades, sertões e no mar, trabalhar com as mãos para me sustentar, somente as almas ganhar. Se tu queres também trabalhar na seara, muito lugar, uma coisa tu tens de fazer: trabalhar para ti e as almas ganhar. Servos de Deus, a buzina tocar, em breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, em breve Jesus voltará. Boa tarde, meu nobre adorador, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando em seu coração. Sejam todos bem-vindos. Você está conectado na internet, estamos ao vivo no Facebook, e você, nosso nobre telespectador, está assistindo o programa aqui na terça-feira, reprise da EBD. Comentários sobre a lição anterior. Esta é a nossa nova lição do trimestre. Essa lição, guiados pela graça. Essa lição começamos domingo, a estudar domingo. E hoje, terça-feira, reprise da EBD. Vamos estar aqui estudando juntos aqui a lição de número 1, que foi domingo passado. E como comentarista de hoje, convidamos o pastor Claudenir Nascimento, pastor de nossa igreja do bairro Maria Eugênia. Pastor Claudenir, a paz do Senhor, boa tarde. A paz do Senhor, pastor Ednilton, boa tarde a todos, aí o telespectador do Facebook. Que Deus em Cristo continue te abençoando de uma forma especial. É uma alegria poder estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus. Que bom, pastor Claudenir, que bom. E hoje, terça-feira, como comentarista da lição, a nova lição, muito bonita a capa, ficou muito bonito. O conteúdo, melhor ainda. Parabéns, pastor, pela lição. É uma lição que vem trazendo assuntos de personagens da Bíblia, trazendo exemplo para nós, muitas coisas boas. E hoje vamos falar de Enoque, tá? Vamos falar de Enoque. Mas, pastor, esta lição, a inspiração desta lição, o senhor já vem pensando já há algum tempo? Como é que foi? Conte para nós um pouquinho aí como surgiu o assunto dessa lição no coração e vem transpor aí para o papel. Bem, pastor Ednilton, nós já vínhamos estudando com a igreja há alguns meses, né, a respeito dos personagens da Bíblia, né? Sim. E ali, estudando sobre os personagens da Bíblia com a igreja, o pastor Ailson, ele nos disse que o trimestre seria nossa responsabilidade estar escrevendo a lição, né? E aí nós aproveitamos esta oportunidade e pegamos os estudos que estávamos fazendo, né? E aí começamos a elaborar a lição, correto? E lá na igreja nós estudamos até Moisés. Sim, Né? sim. Nós estudamos até Moisés, a primeira parte, não concluímos, né? E então foi desta forma, nós estudando com a igreja a respeito dos personagens bíblicos, né? Trazendo aí algumas particularidades da vida desses personagens, né? Surgiu aí a oportunidade e o incentivo do pastor Ailson de estarmos então elaborando a revista, né? Que bom. Realmente pastorear, né? Dando estudo à igreja. E além de estudar, preparar para dar o estudo e também fazer lição, não é fácil. Então o senhor conseguiu conciliar aí as duas coisas. Pegar o estudo que já estava interagindo com a igreja, aplicando na igreja e transformou ela em lição. Muito bom, muito bacana. Inclusive nós tivemos lá num dos estudos, o senhor estava falando sobre Jacó.
Isso. Né, sobre Jacó. Foi muito bacana, muito bom. Aprendemos muito, né, naquele estudo. E a lição então veio uma lição maravilhosa. Você que não tem a lição e queira adquirir, vai em uma das nossas escolas bíblicas no domingo às 9 horas, em todas as nossas igrejas. Estamos estudando essa lição, guiados pela graça. Você pode adquirir uma. Leve a sua família, vamos lá, faça aluno da escola bíblica dominical, ok? Então tá bom. Olha só, você que está ligado conosco, compartilhe, tá? Compartilhe essa live, fique conosco aí, vamos estudar um pouco. Vamos estar falando sobre um personagem muito importante da Bíblia Sagrada, que é Enoque. Mas antes, deixa eu mandar um abraço aí para o Fabiano. Fabiano está conosco aí. Muito obrigado, Fabiano. Deus abençoe você, graça e paz. Meu irmão, amigo, pastor de Deus. Amém. Muito obrigado, Fabiano. Que Deus abençoe você de uma forma especial, tá bom? O presbítero Tamar está com a gente aí também. A Simone, um abraço, Simone. Deus abençoe. Diaconisa Neumi, Deus abençoe poderosamente. Tem muita gente com a gente aí já. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Você está assistindo o programa Chamas do Avivamento, reprise da EBD. Nós estamos hoje reprisando a primeira lição, lição nova, ok? Guiados pela graça. Responde certo, questionário, e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também, tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical. Ok, olha só, nós vamos fazer uma oração neste momento. Pastor Claudenir vai nos conduzir em oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para a maior compreensão da palavra de Deus. Está na hora de orar. Desperta, Brasil, Brasil. Está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Santo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Te louvamos, Pai. Tu és o Senhor sobre todas as coisas. Verdade, Deus. Tu dominas sobre tudo, sobre todos. Não há outro Deus além de Ti. Toda honra e toda glória, todo louvor, Sim, meu toda Pai. adoração pertence a Ti, É Senhor. verdade, Deus. Somos gratos, meu Deus, por Tua graça manifestada a nós, que trouxe a salvação, Pai, a todos aqueles que creem. Sim, meu Pai. Por isso, Senhor, neste dia, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, nos auxilie nesta tarde, Sim, meu Deus. e que esta palavra inculte a fé salvífica, no coração de cada telespectador, e produza, ó Deus, cada dia mais, a certeza e a convicção de salvação. Verdade. Pois só Tua graça, meu Deus, é que nos faz triunfar. Sim, meu Pai. Por isso, no nome do Senhor Jesus Cristo, derrame sobre nós a Tua unção, meu Deus, e nos dê mais de Ti, para que o Teu nome seja glorificado. Sim. Apresentamos todos os telespectadores, os de agora e os que irão, ó Deus, assistir mais tarde, um outro dia, meu Deus, aí no Facebook. Pedimos a Tua graça e a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem, você está nos acompanhando aí, está assistindo o programa Chamas do Avivamento, um programa evangélico. E hoje, terça-feira, com a reprise da EBD. Vamos estar aqui reprisando a primeira lição desta revista que estamos estudando nesse trimestre. Último trimestre de 2019, Guiados pela Graça. É a 102ª lição. Lições bíblicas trimestrais. O Conselho Administrativo, o presidente, pastor Ivan Rosa. Administração financeira, pastor José Silvério, irmã Silvia Cruz. Setor de informática, pastor Claudenir Nascimento. Setor de educação religiosa, pastor Claudenir Nascimento, pastor Edneuton, pastor Ariovaldo, pastor Edson. Redator, pastor Ailson Dias. Ficha técnica,
Diagramação, pastor Jair Avelar. Redação, pastor Eovaldo Valério, pastor Claudenir e pastor Edson. Impressão e capa, gráfica e editora Imprimir. Comentários, pastor Claudenir Nascimento. Então é justo pastor Claudenir ser o primeiro, né, comentarista aqui nesta nova lição, pois a lição é dele. A melhor pessoa para comentar essa lição aqui conosco é o pastor Claudenir Nascimento. E nós estaremos aqui reprisando a lição com o tema Enoque, o homem que andou com Deus. Estamos baseados em Gênesis capítulo 5, versículo de número 24. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Gênesis 5, 24. Verdade prática: andar com Deus nos leva à vida eterna. Estamos baseados em Gênesis capítulo 5, alguns versos, tá, baseados aqui, e a introdução desse assunto nos diz assim, que nesse trimestre nós vamos estudar sobre personagens da Bíblia, como foi dito pelo pastor Claudenir antes de um estudo com a igreja. Ele então transpõe para a lição, e vamos tirar lições preciosíssimas de personagens da Bíblia Sagrada. E hoje, o primeiro, Enoque, o homem que andou com Deus. É isso mesmo, pastor Claudenir, o homem que andou com Deus. Verdade, pastor Gil. E a verdade prática nos diz que andar com Deus nos leva à vida eterna, né? Enoque andou com Deus apenas 300 anos. Apenas 300 anos. Meu Deus. E ninguém mais viu ele. Mas quando nós temos apenas 300 anos, é porque o progenitor da humanidade, né, aí Adão, viveu 930 anos. 930 anos. O próprio filho de Enoque viveu 969 anos. É o homem que mais viveu. Então Enoque viveu muito pouquinho, né? Pouquinho pelo seu Aqui, tempo, né? na terra. Mas ele teve o Isso é. privilégio de não passar pela morte. Está vivo até hoje. Está né? vivo até hoje. Está vivo até hoje. Enoque Então, que mais andou viveu? 300 anos com Deus. Nesta terra, Que viveu bacana. 365 anos. 365 anos. Não é isso? Verdade. Deus para si o tomou. Ele viveu pouco tempo aqui, mas está eternamente vivo. Aleluia. Aleluia. Que bênção. Que bênção. Andou com Deus e Deus o transladou. É só tirar uma dúvida aqui, que algumas pessoas nos perguntaram sobre a questão da transladação e o trasladado. São duas palavras que acrescentem uma letrinha só, que é a letra N. Transladado e trasladado, que na verdade é a mesma coisa, é a mesma palavra. Inclusive o nosso dicionário são duas palavras que estão corretas, existe na nossa língua portuguesa as duas palavras, que traz o mesmo significado, transferido de um local para outro. Foi isso que aconteceu com Enoque. Mudou de Né? residência. Saiu da terra e foi para o céu. Mudou de residência. Então é só tirar essa dúvidazinha aí, que algumas pessoas aí, tá, colocaram no coração, tiveram uma dúvida e a gente está tirando a dúvida aí. Então as duas palavras, transladado, está correto, como trasladado também está correto. O português tem as duas palavras que trazem o mesmo significado, ok? O primeiro ponto, quem foi Enoque? Que homem é esse que andou com Deus? É, pastor Claudenir? Que homem foi esse? Verdade. E o interessante é que Enoque foi o sétimo depois de Adão, né? Ou seja, a sétima geração depois de Adão. Seu pai, Jared, né? Jared, seu pai. E é interessante que O bisavô dele foi Noé, né? bisavô dele Noé. Noé. O bisavô dele foi Noé. Então, mas Enoque, ele... Não, Enoque é o bisavô de Noé. Isso. Enoque é o bisavô de Noé. O bisavô de Noé. Trocou aqui, né? Enoque Trocamos era o aqui. bisavô de Noé. Isso mesmo. Então, Jared era o pai
né? Sim. Pai dele. E então nós vemos que esse homem gerou um filho, e a vida dele muda justamente depois que esse filho é gerado. É interessante isso. Enoque tem a sua vida mudada, ele passa a andar com Deus depois dele completar 65 anos de idade e nascer em Matusalém. No nascimento deste filho, penso eu que ele viu uma responsabilidade, né, com a geração que estava formando, porque apesar dele ser da descendência de Sete, né, que é o filho que Deus dá justamente a Adão, depois que Caim mata Abel, e a palavra Sete, que significa compensação, né, o renovo, compensação e renovo, a palavra Sete é compensação e renovo. Né? O filho chama isso justamente porque Eva se sentiu compensada, sim, recompensada por Deus, porque Caim já não estava mais habitando com eles, e alguém devia tomar o lugar. E o interessante é justamente esse: os filhos de Sete são uma geração, né, ou a geração dos filhos de Deus, porque Adão dá origem a essas duas gerações, né? E como essa geração dos filhos de Deus se perdeu também, né, quando nasce de Enoque Matusalém, nós vemos justamente a Bíblia dizer que a partir daí Enoque andou com Deus 300 anos. Um novo tempo. Um novo tempo na vida dele. Verdade. Né? Um novo tempo na vida dele, um novo momento. Esse filho trouxe a ele uma nova expectativa de vida, uma mudança de vida, uma responsabilidade familiar, porque ele não queria para a sua família, penso eu, o que ele estava vendo acontecer. Porque a Bíblia, nós vamos ver no ponto 2 aí um pouquinho mais à frente, a corrupção dos descendentes de Sete. Então Enoque é um camarada que vê a sua vida mudar a partir do nascimento de Matusalém. A vida mudou. O outro, né, ele como bisavô de Noé, Sete descendentes de Sete, o sétimo depois de Adão. Tem na numerologia bíblica, o Sete está muito presente. Sim. Né? O Sete é muito presente, o plano de Deus em resgatar justamente a geração daqueles que Deus estava preservando para uma linhagem futura. Verdade. As pessoas veem graça só no Novo Testamento, mas a graça ela está em toda a Bíblia. Presente. Ela está em toda a Bíblia. A graça ela se manifestou lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. A inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Falando da pessoa de Cristo Jesus, o Messias, que viria justamente para desfazer as obras do diabo, aquilo que o diabo fez lá no Éden, né, que fez com que o homem transgredisse a lei de Deus, né, fez com que a impiedade nascesse no coração do homem, e essa impiedade levou o homem para onde? Para longe de Deus. Né? Levou o homem para longe de Deus. E Enoque, ele se destaca nessa geração. Ele vê a sua vida mudar a partir daí. Né? Que família nós queremos ter para o futuro? Qual legado nós queremos deixar para o futuro? Amém. Os pais, ele tem que pensar na próxima geração. Né? Ele tem que pensar na próxima geração. Ainda que a gente não tenha certeza que vai fazer com que a próxima geração ande, mas nós temos a responsabilidade. O nosso legado tem que tem que ser deixado. Por quê? Porque se contava a história de pai para filho. Se contava, falava dos feitos, ensinava como que devia ser o proceder, o viver. E Enoque, quando nasce o seu filho, a sua vida é transformada, é mudada. Eita, né? Glória. Ainda que Enoque não viu o seu bisneto Noé, né?
porque ele foi tomado antes, é isso? Sim. Ainda que ele não viu, mas tudo nos mostra aí, porque o que acontece depois, né, tanto Matusalém quanto Jered, somando aí a idade dos dois, né, não dá tempo dos 365 anos chegar até Noé, né, mas o mais importante de tudo é que ele deixou um legado, porque Noé vai andar com Deus. Vai andar com Deus. O bisneto vai andar com Deus. Né? O bisneto se torna o único justo. Nós vamos ver na lição que vem. O bisneto se torna o único justo. E ele espelhou em quem? No que contou a respeito do bisavô. Verdade. Então, a geração futura, a gente tem um compromisso com essa geração futura muito grande. Como é que será a igreja? Né? Como é que será o culto? Porque olha o que acontece. Quando Caim mata Abel, cessa então a adoração. Só volta depois que nasce Enos. E Enos é filho de quem? De Sete. Só depois que nasce Enos, o povo volta a adorar a Deus, a oferecer sacrifícios a Deus. Verdade. Né? Então é uma responsabilidade muito grande. Adão dá essa origem. O livro de Gênesis significa origem. Adão dá essa origem a quem? Aos filhos de Deus e aos filhos dos homens. Meu Deus. Caim e Sete agora. Não Caim e Abel, mas Caim e Sete. Caim e Sete. E Enoque, os filhos da luz. Enoque é justamente esse camarada que aos 65 anos é despertado para Deus. Isso é manifestação da graça de Deus, querido. Porque se Deus não intervir na vida do homem, acabou. O homem não consegue seguir a Deus, não consegue servir a Deus, não consegue fazer a vontade de Deus. Verdade. É Deus quem preserva. E isso é graça. Por graça. Muito bem, pastor Claudinho. Sempre houve a graça de Deus. Sempre. A introdução e o primeiro ponto. Quem foi Enoque? Quando falamos Enoque, a primeira coisa que vem na mente, andou com Deus. Quando fala o meu nome, o que vem na mente das pessoas? Quando fala o seu nome, o que vem na mente das pessoas? Era fulano e tal, então a primeira coisa é um mal pagador, né? Mas eu creio que tem que vir coisa boa aí quando fala o nome. Tem que lembrar coisas boas. É o legado que o pastor estava dizendo aqui. Isso é muito importante. Verdade. Então, a questão de Enoque, né? Pai do homem que mais viveu. Muito bom. É isso, 969 anos. O seu pai, o seu o filho, né? O seu neto, aí Jared, viveu 962 anos. Então, o seu bisneto, 950 anos. É isso? Meu Deus, é muito. Eu creio que esse monte de ano, pastor, era o fruto daquela árvore da vida que ainda estava no sangue do DNA. A pessoa comia, e Adão deixou de comer o fruto para comer o fruto da morte, conhecendo o bem e do mal. Viviam muito, né? Viviam muito. Muito bem, fechando a introdução, o primeiro ponto, nós vamos para o segundo ponto. Mas antes eu quero aqui lançar o desafio de hoje. O desafio de hoje, vamos lançar agora o desafio bíblico. O desafio de hoje, eu quero que você anote aí e responda. Vamos passar para o segundo ponto. Temos um pequeno intervalo aqui, vamos para o segundo ponto, ok? Muito bem, o desafio bíblico tem o objetivo de fazer com que eu e você venhamos aprender mais da palavra de Deus, mais da Bíblia. Então Enoque foi um profeta, um pregador fiel. Qual foi o tema de sua mensagem? O desafio de hoje. Enoque foi um profeta, um pregador fiel. Qual foi o tema de sua mensagem? Desafio lançado. Eu quero resposta. Meu amado, você está assistindo o programa Chamas do Avivamento, o programa evangélico, onde na terça-feira estamos aqui reprisando a lição de domingo. E domingo estudamos sobre Enoque. Vamos para o segundo ponto agora. O comentarista lá que está conosco aqui, que é o comentarista da lição, convidado hoje,
pastor Claudemir Nascimento. Vamos então para o segundo ponto. O primeiro ponto falando quem é Enoque, tá? Mas o segundo ponto aí, a corrupção da descendência de Sete. Acabamos de falar aí sobre as duas gerações, a geração de Caim, considerado filho da perdição, e Sete, os filhos de Deus. Então a corrupção da descendência de Sete, que também atingiu aí a geração dos filhos de Deus. Não é isso, pastor Claudemir? É verdade, pastor Direto, porque ao dito que a Bíblia ela nos diz o seguinte: as más conversações corrompem os bons costumes. É isso? E o nosso caráter, ele é formado no meio onde nós vivemos. Verdade. Né? No meio onde nós vivemos. Verdade. Lembrei de Isaías, né? Isaías falou que tinha um lábios impuro porque habitava no meio de um povo de impuros lábios. Verdade. Então, todos nós nascemos com uma personalidade que Deus nos deu, não é? Essa personalidade, né? Agora, o meio aonde a gente vive forma o nosso caráter. O dito que é assim, diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. É verdade. É verdadeiro, não é isso? É verdade. Se você está no meio, né, você faz parte. Você faz parte, não é isso? E nós vivemos, e nós precisamos entender que existe um sistema chamado, que a Bíblia chama de mundo, e esse mundo não está dizendo das coisas, está dizendo do sistema que rege este mundo, né? E é um sistema mau, porque a Bíblia diz que o mundo jaz aonde? No maligno, né? E a intenção é camuflar o quê? É camuflar a origem, Sim, das coisas. uma mentira vestida de verdade. Para que a pessoa não consiga discernir e entender. Correto? E aí o que acontece? As pessoas começam a querer combater sintomas em vez de combater A origem do mal. Não tem um diagnóstico. Sim. Correto? E aí, queridos, a corrupção, em que muitos falam que é a causa, ela não é a causa. A corrupção é sintoma. Sintomas. É Verdade. sintoma de quê? É sintoma da impiedade. A Bíblia ela diz em Romanos capítulo 1, versículo 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, a ira de Deus, ela se manifesta do céu sobre toda forma de impiedade. Porque a impiedade, o papel dela é fazer com que a verdade seja trocada pela mentira. Meu Deus. Né? Seja trocada pela mentira. Então, o homem, por buscar a sua satisfação, a sua realização, ele então se envereda por vários caminhos. E aí a Bíblia diz o quê? Que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Então a corrupção, ela é por causa da impiedade. E o ímpio é aquele que diz conhecer a verdade e pratica a mentira. É aquele que fala uma coisa e faz outra. É aquele que diz ser algo que ele não é. É um hipócrita. Ele muda a verdade de Deus em mentira. Ele muda a verdade de Deus em injustiça. O que é justiça? Justiça é dar ao outro o que é dele. Justo. O que é injustiça? É tirar do outro o direito que é dele, que ele tem. Isso. Ele te priva disso. E é isso que o inimigo veio fazer, nos privar do nosso direito. Porque ele disse para Eva o quê? É assim que Deus diz? É assim que Deus diz? Não. Eva disse, não, Deus não disse por assim não. Nós podemos comer de toda a árvore do jardim, mas da que está no meio do jardim não podemos nem tocar, não. Né? Ele diz, não, se você comer aí, Deus sabe que dia você vai ser igual a Deus.
Mas Deus já tinha dito, é direito dela ser semelhante a Deus, que Deus diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então o homem já era o que ele tentou ser. Verdade. Correto? E hoje o homem parece ser um via ser, ele não sabe o que ele é. E hoje essa questão de não saber o que ele é está entrando por vários caminhos. E aí, meu querido, tem homem que pensa ser uma coisa, tem mulher que pensa ser outra, e aí as coisas estão complicadas. E o próprio homem quer dar e dizer que o outro tem direito de escolher o que ele quer ser. Meu Deus. E a Bíblia, ela diz claramente o que nós somos. Sem dúvida. Que no princípio Deus criou, que como é que Deus fez, como é que as leis de Deus se estabelecem. Né? Então a corrupção vem porque troca a verdade pela mentira. E isso é a maneira ímpia de se viver. E aí o Salmo 1 diz que bem-aventurado o homem, né, que anda segundo os caminhos de Deus. Né, que não se assenta, né, ele não ouve o conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores, nem se detém ali na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Então a Bíblia diz que viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si. Né? E ali trouxe uma mistura que levou o homem a praticar atos libidinosos, indecentes, imorais, e que gerou tamanha violência, que aí a pessoa diz assim, não, mas naquele tempo era muito fácil viver, a vida era valorizada. Era. A Bíblia diz que um camarada filho de Caim, né, chamado Lameque, foi o primeiro bígamo, o primeiro homem a ter 2 mulheres. Ele chega para suas 2 mulheres, todo cheio de si, cheio de razão, e ele diz assim, olha, ouvi, mulheres de Lameque, o que eu vou dizer, eu matei um homem porque me feriu, e matei um jovem porque me pisou. Presta atenção. O outro feriu, a Bíblia não diz como que foi essa ferida, mas ele estava vivo, né? O outro porque pisou. Pisar, nós sabemos que a pessoa pode pisar realmente, literal, mas como pode falar alguma coisa que o outro não agrada, né? E ali com alguma palavra, e ele pegou e matou, mostrando que a vida não tinha nenhum valor, e aí ele se achou melhor do que Caim. E aí vem essa disputa de um querer ser melhor do que o outro. Né? Aí os bárbaros, os valentes da época, os homens temidos, e aí nós vemos isso tudo, né? E aí quem está no meio desse sistema? A geração dos justos. A geração dos justos. Os descendentes de Sete. E isso trouxe o quê? A corrupção. E aí vem com isso uma sentença de morte. Deus determina que a vida do homem, a partir dali, era de 120 anos. Não a longevidade da vida, mas o tempo que Deus estabeleceu para que o homem, né, ouvisse a pregação de quem? Do bisneto de quem? De Enoque. É isso? 120 anos foi o período aí que a arca foi construída. Né? Então a gente precisa entender que o problema não é a corrupção, é a maneira de proceder, é a impiedade. É as pessoas olharem e viverem a vida do seu jeito, ao invés de viver a vida do jeito de Deus, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Mas para experimentar essa verdade, eu preciso não me conformar com esse sistema mundano e deixar ser transformado pela renovação do entendimento, para que eu possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o mundo é uma forma que forma o nosso caráter. Sim. Correto? E ele não pede licença para formar. Agora, você precisa se deixar ser formado pela palavra de Deus. A aliança entre o santo e o profano foi o que aconteceu desde a aliança de Sete, e tem se repetido. A igreja
atual. Não vos conformeis com esse mundo, como foi dito pelo comentarista da tarde, pastor Claudeni, e temos que ir à risca, meu irmão, tomar cuidado, nos vigiar, estar atento, porque o sistema pecaminoso, o mundo, que é o sistema pecaminoso, nós não temos aliança com esse sistema. Nosso compromisso é com Deus. Para nós fecharmos aqui o segundo ponto, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Não só o casamento, né, pastor, mas as questões ecumênicas. Sim. Né? Porque quando falamos de jugo desigual, a primeira coisa que a pessoa tem em mente, no seu conceito, é a questão do casamento, que é um jugo desigual, sem dúvida alguma, uma pessoa que incompatível aos seus princípios, aos seus ensinos. E hoje nas questões religiosas, o pastor Ailson até disse no nosso aniversário lá, sábado, sobre o perigo de muitas pessoas estar absorvendo ensinos na internet, muitas coisas que a gente tem visto não só na internet, como literaturas e tantas outras coisas, que tem ensinado de formas errôneas, e as pessoas vão absorvendo aquilo. A mídia, o que tem mostrado aí, muitos cristãos dizendo ser cristãos, né, mas não tem andado com Deus como Enoque, dando um mau testemunho. Pois é, o referencial do crente é a Bíblia. A Bíblia. É a Bíblia, correto? O referencial do crente é a Bíblia. E tem muitas pessoas que fazem de uma revelação uma doutrina. Sim. Sabe? Porque o outro diz que foi no céu, o outro diz que foi no inferno. Ele faz aquilo uma doutrina e escreve livros e mais livros. Correto? Mas o que nós precisamos entender, e o que Jesus disse na oração sacerdotal, é que nós não somos deste sistema, nós não somos deste mundo, deste sistema maligno. Verdade. Correto? Nós pertencemos a um sistema diferente. Qual é o sistema que nós pertencemos? A Deus. Aleluia. O cristão precisa entender isso. Por isso que a Bíblia diz que aquele que diz estar nele, João dizendo, deva andar como ele andou. Como ele andou. Correto? Se nós dissemos que somos de Deus, João vai ser muito explícito quanto a isso. Nós estamos falando lá na igreja sobre seguindo os passos de Jesus, né? E então nós estamos falando dessa questão, e nós dissemos justamente isso, como João disse, que aquele que diz ser de Deus, ele ouve a palavra de Deus, né? Ele guarda esta palavra de Deus, ele pratica esta palavra de Deus. Aleluia. Ele vive desta maneira, porque o que acontece hoje, muitas pessoas dizem conhecer a Deus, mas não tem nenhuma comunhão com a palavra. Só verbal. Só verbal. Mas é atitude, testemunho nenhum. São práticas. A vida cristã é prática. Prática. É prática. E o sistema do mundo, ele é mau. Verdade. É mau. Verdade. E um sistema mau, com um coração mau, Misericórdia. fica tudo mal. Né? Porque esse mal que a Bíblia diz é maligno. Maligno. Né? Não é o mal de estar doente, Não. é o mal de É algo que maligno. provém do mal, da maldade do inimigo. Ok? Vamos dar mais um intervalinho aqui, porque eu quero saber se já tem gente respondendo desafio aí. Tem não. Ninguém respondendo desafio, Pedindo pra diz a repetir. produção aqui que ninguém. Não podia repetir. Ninguém respondendo o desafio. Estão esperando aí alguém responder. Eu conheço vocês, eu sei como é que vocês são. O desafio de hoje, anote aí, eu quero resposta. Enoque foi um profeta, um pregador fiel. Qual foi o tema de sua mensagem? Enoque foi um profeta, um pregador fiel. Qual foi o tema de sua mensagem? Eu quero resposta. Isabelle diz, olha, seu programa é muito legal. Obrigado, Isabelle.
beijão para você. Deus abençoe. Isabelle está com a blusa de coração, é isso? E pega no coração e diz que o coração dela bate por ti. Tum, tum, tum. Eita glória, Deus abençoe. Isabelle é uma criança de 4 anos, irmãos, tá? Está em Portugal, filha da Jocasta, neta da Elisinete, José Maria. Uma benção essa criança, tá? Sempre tem estado conosco aí. Muito obrigado pelo carinho. Um beijo para você, Isabelle. Deus abençoe poderosamente. Tem gente que chegou agora, né? Meu Deus, um abraço forte aí. Acordou, acorda, meu filho, acorda, minha filha. O desafio foi lançado. Enoque foi um profeta, um pregador fiel. Qual foi o tema de sua mensagem? Eu quero resposta. Vamos continuar aqui. Pastor Claudenir está conosco como comentarista nesta tarde. Já falamos da introdução, pois a introdução está nos mostrando que a lição nesse trimestre, vamos falar de personagens da Bíblia, ok? O primeiro, Enoque. Quem foi Enoque? Falando aqui algo importante que deixou o seu legado aqui para gerações futuras. O homem que andou com Deus. E nesta linhagem aí de Sete, houve uma corrupção, uma aliança com aquilo que Deus não agrada. Até os dias de hoje, nenhum de nós podemos fazer aliança com aquilo que não agrada a Deus. Santidade ao Senhor. Não temos nenhuma aliança com as trevas. Você é luz, somos luz. E o terceiro ponto, nós vamos entrar aqui no terceiro ponto. Enoque andou com Deus. Eu disse antes da introdução e repito, quando falamos Enoque, pastor Claudenir, a primeira coisa que vem na mente, o homem que andou com Deus. Quando as pessoas falam assim, pastor Edneuton, qual que é a primeira coisa que vem na sua mente? Pastor Claudenir, qual que é a primeira coisa que vem na sua mente? Quando fala o seu nome, nobre telespectador, qual é a primeira coisa que vem na mente? Qual é o legado que nós temos deixado? Qual é o nosso testemunho? Então o terceiro ponto, Enoque andou com Deus. Andar com Deus, o que é andar com Deus? O que será? Né, pastor Claudio? Verdade. Enoque andou com Deus. E não foi um dia. Não. Foi 300 anos. Meu Parecia ser fácil, né? Parecia ser fácil. Mas a Bíblia não diz que outras pessoas andaram com Deus nos dias de Enoque. Enoque, ele se distinguiu, se destacou pela sua devoção a Deus. Piedade, devoção. O dicionário ele traz como significado demonstração de amor, compaixão, misericórdia. Isso relacionado a outras pessoas. Sim. Mas piedade, ela traz um significado muito mais além do que isso. Biblicamente falando. Ela né? fala justamente da sua devoção. Sua devoção. Sua dedicação a Deus. Ela foi um camarada dedicado a Deus. E dedicado de tal maneira que esses 300 anos que ele andou com Deus, ele foi profeta de Deus. Ele pregou a palavra de Deus. Ele anunciou a palavra de Deus. Enoque andou na contramão do sistema que regia a sua época, que não é diferente de nós. Sim. Não é diferente de nós. Hoje a gente fica assim assustado com a questão das coisas que acontecem, porque hoje nós vivemos num tempo fabuloso, um tempo tecnológico avançado, onde as coisas acontecem lá no Japão e você fica sabendo aqui na mesma hora. Tempo real. Em tempo real. Existem câmeras em tempo real que você clica na internet e vê a cidade lá. E se na hora acontecer qualquer coisa lá naquele ambiente que você está vendo, você vai saber da notícia de primeira mão. Verdade. Sabe? Porque
as coisas hoje acontecem, parece que acontece em maior proporção do que antes, mas não é. Antigamente se demorava 30 dias para receber uma carta, né? Isso é no meu tempo, né? Mas no tempo deles era muito mais. Muito mais. Correto? Então, as notícias eram dadas por mensageiros que ia a cavalo, a pé, né? Não tinha bicicleta, não podia. Hoje você chama um Uber, você não precisa nem esperar onde. Você chama um Uber, 2, 3 minutos está na porta da sua casa e você vai onde você quiser. Então, as coisas hoje são muito mais fáceis. E as coisas chegam a nós numa velocidade muito mais rápida. Praticidade, né? Então, Enoque andou na contramão do mundo que ele vivia, com a vida de devoção a Deus, de comunhão com Deus. Né? Enoque viveu pela fé. E Hebreus capítulo 11, versículo 5 vai dizer justamente que pela fé Enoque andou com Deus, sabe? E viveu assim, e não provou a morte. Ele foi transladado, porque ele alcançou o testemunho de que ele agradou a Deus, com a sua maneira de viver. Então, a devoção aí foi o ponto fulminante. Como é que eu diria? A devoção de Enoque, né, levou ele a viver uma vida superlativa, crescente, de comunhão, um relacionamento verdadeiro com Deus. E Deus mostrou para Enoque, revelou para ele. Enoque teve revelações de Deus. E o que Enoque viu? Nós vamos ter que falar, né, pastor? Não tem jeito, né? O que Enoque viu? O dia do juízo de Deus. Enoque viu o dia do juízo. Sabe? Uma visão escatológica. Uma visão escatológica. Enoque viu Jesus vindo em glória, aleluia, já com a igreja, sabe? Para trazer juízo a esse mundo ímpio. Verdade. Sabe? Não ímpio. Veio para trazer juízo, a sentença final de Deus. Olha quando que Enoque falou sobre isso. Meu Deus. Olha quando que Enoque falou sobre isso. A gente vê o privilégio de quem anda com Deus, como Deus confidencia. Um privilégio. A Bíblia diz que os segredos do Senhor são para os que o temem. Aleluia. Os segredos do Senhor são para os que o temem. Querido, Deus não faz nada sem antes avisar. Ele avisa. Agora tem pessoas que ele avisa de uma maneira assim bem particular. Bem particular. Bem particular. Muito a expressão aqui, andar com Deus, que o Senhor colocou na lição, achei muito interessante, porque declara a integridade da íntima relação entre Deus e Enoque. Pois é. Uma intimidade de relação. Quem tem intimidade com outra pessoa, ele confidencia para ela coisas que ele não pode falar para todo mundo. Né? É o que o Senhor está dizendo. Deus, pela misericórdia, confidencial conosco. E a palavra integridade que o Senhor falou aí, ela significa inteiro. Inteiro, sem completo, faltar parte. Completo. Entendeu? Completo. Inteiro, completo. Então, a questão toda é justamente essa. Ele se entregou por inteiro. Sem reserva. Né? Sem reserva. E aí aconteceu o que aconteceu na vida de Enoque. Meu Deus. Aconteceu o que aconteceu na vida dele. Um dia Deus chega para ele e diz: Enoque, come here, suba aqui, vem para cá. Vamos embora, Enoque. Come on, please, vem cá. Aqui é o seu lugar. Eita glória. O mundo já não te merece. Meu Deus, que bacana. Isso é bom demais. Estamos falando de Enoque, irmãos. Pois é. O homem que andou com Deus. Estamos no terceiro ponto da nossa lição. Andou com Deus. Né? Então, andar com Deus é um privilégio. Aí as pessoas dizem: não, mas no tempo do pai, da mãe, era muito mais fácil. Era não. Gente. Todos os tempos são difíceis. Sim. Todos os tempos foram terríveis. Nós olhamos agora o nosso tempo, né? Aí é só olharmos para o início da igreja. Verdade. Correto? Olharmos para a época de Nero, que colocou fogo em Roma. Dos 14 bairros lá de Roma, sim, 10 queimando. Meu Deus. Sabe? E aí ele culpa
quem não tinha culpa, e uma perseguição terrível vem sobre a igreja, né? E muitos crentes morrem nas arenas, muitos são queimados em praça pública, mas não negam a sua fé, né? E hoje, meu querido, Verdade, verdade. como é que nós hoje andamos com Deus em pleno século XXI? Como andar com Deus onde as pessoas dizem que é arcaico, é retórico, Meu é Deus. ultrapassado, né? Aonde as pessoas falam que os valores, A inversão de valores, né? a inversão de valores, o certo ficou errado, o errado ficou certo, sabe? As pessoas, como diz Rui Barbosa, hoje tem vergonha de dizer que é honesto, Que é honesto. hoje tem vergonha de dizer que é honesto, né? Passado para trás, ser bobo, Misericórdia, é é verdade. isso? Tido como besta. besta, Né? né? Hoje uma coisa que dá ibope é a pessoa achar um dinheiro na rua e entregar para o outro. Dá ibope, vai para o Jornal Nacional, vai para o jornal, para o verdade. SBT, vai Essa para o pessoa jornal se local torna da cidade. importante. Se torna, a notícia percorre todo mundo, né? Nós vimos aí os telejornais aí, né? Fazendo reportagens sobre honestidade, Verdade. né? Saber quem é Verdade. honesto. Testes de honestidade para saber se o camarada é honesto. Misericórdia. E a maioria caindo, né? Sendo reprovado no teste. Reprovado. Reprovado. Reprovado no teste. Por quê? Reprovado. Porque a índole humana, ela foi corrompida por causa da impiedade, Impiedade. que trouxe essa doença chamada corrupção Misericórdia. na vida do homem, Misericórdia. né? Aí vem a questão, foi perguntado pelo presbítero Manassés, a questão de qual geração que nós estamos seguindo, qual geração que estamos tomando exemplo, a geração de Caim ou a geração de Sete. Estamos mantendo aí a aliança com Deus, como igreja do Senhor Jesus, como noiva do Cordeiro, ou nós temos sido uma geração de Caim, de pessoas perversas, ímpias? Que geração fazemos parte? Com certeza somos a igreja de Cristo, a geração de Sete, aquela geração que anda com Deus, né, pastor? Verdade. A geração que anda com Deus. Precisamos ser, Precisamos ser. mas para ser, a gente precisa deixar ser. Essa que é a questão. Verdade. Né? Quando Paulo ele diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz que nós devemos sede transformada, que nós não temos condição de ser, precisamos ser transformados. E quem faz isso é o próprio Deus. Aleluia. Em nós. Né? Ele faz isso. E nós vemos que toda guerra, todo conflito, ele é o quê? Ele é na mente, no intelecto, na mente. O príncipe deste século cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. A Bíblia diz que o cristão tem a unção do santo. A unção do santo, quem é santo? É Jesus. Nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo. 1 Coríntios vai dizer isso para nós. Nós temos a mente de Cristo, capítulo 2, né? Se não me falha a memória, no verso 16 vai dizer para nós temos a mente de Cristo. E então o cristão pensa diferente. Aleluia. Agora ele precisa não só pensar diferente, ele precisa proceder diferente. Proceder diferente. Proceder diferente. Por quê? Muitos procedem indiferente. Indiferente. E isso traz o problema certo. Agora proceder diferente não. Né? Nós precisamos andar na contramão deste mundo. Na contramão deste mundo. Nós vamos dar aqui mais um intervalo, tá? Recapitulando aí, falando sobre o que estaremos estudando nesse trimestre, personagens da Bíblia Sagrada. Hoje falando de Enoque, quem é Enoque, tá? Falando da geração aí de Sete, uma geração que, sendo filhos de Deus, deixaram a corrupção, o pecado, sendo influenciado pelo terrível pecado da mistura. Falando de Enoque, o homem que andou com Deus. Andar com Deus é ter uma vida de integridade inteira, né? Uma conclusão e uma plenitude com Deus. Isso é andar com Deus, dando testemunho de Cristo como cristão nesta terra. A palavra cristão, pequenos cristos, que as pessoas vejam Deus em nós. Há uma preocupação muito grande, pois a geração que nós estamos vivendo é uma geração que precisa entender que somos os Enoques dos dias atuais. O pastor Claudemir falou no ponto 2 e finalizando aqui o ponto 3,
sobre a igreja triunfante e a igreja militante. Há uma diferença dessas igrejas, dessa questão, né, pastor? Quando a gente fala que o mundo infiltra na igreja, estamos falando de uma igreja militante, de uma igreja que está sujeita, de uma igreja onde estamos aqui, né? Agora, triunfante, a igreja noiva, o mundo, o sistema pecaminoso nunca vai entrar nela. Eu estava ouvindo hoje cedo o reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele falou o seguinte, que ele falando a respeito dessa questão, né? Ele falando da igreja, a igreja triunfante, a igreja militante, né? Só que ele não falou nessas palavras. Sim. Mas ele contou sobre a vida de John Wesley, o pai do metodismo, né? Sim. John Wesley. Ele disse que John Wesley um dia teve um sonho e ele foi no inferno. Ele chegou lá no inferno, ele perguntou assim: tem crentes, tem metodistas aí? Aí levantou a mão e disse: tem bastante. Aí diz ele: tem presbiterianos aí? Tem bastante. Como são chamas do avivamento, eu vou falar, não tem chamas do avivamento? Ele, se ele tivesse lá conhecimento, perguntar, dizer: tem bastante. Tem católicos? Tem, muitos. Aí diz ele que ficou triste com aquela situação, mas ele foi no céu. Chegou lá no céu, ele perguntou se tinha metodistas lá. Ele falou assim: não tem. Presbiterianos também não. Batista também não. Chamas do avivamento também não. Ele diz: mas então o que tem aqui? Aqui tem aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. É a realidade. E querido, denominação nenhuma salva ninguém. Verdade, pastor. Ah, Verdade. Bandeira. bandeira tem que ser respeitada porque nós estamos nela. Sim. Entende? Agora, nós somos salvos pela graça de Deus. Graça. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aleluia. É por isso que o nosso nome está escrito no livro da vida do Glória a Cordeiro. Deus. Quem não tiver o nome escrito não vai estar lá. É um povo só, irmão. Não tem placa lá. Verdade. Não tem pastor. placa lá. Verdade. Não é? Verdade. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Glória a Deus. Glória a Andemos Deus. com Deus. Né? Andar com Andemos com Deus. Caminhemos com Ele. Aleluia. Vamos fazer mais um intervalozinho aqui para o quarto ponto e último para concluirmos a tarde de hoje. Ok? Mas antes de anunciar aqui a agenda da igreja, eu quero fazer aqui a pergunta do desafio novamente. Tá bom? Você não está entendendo a pergunta. Tá? Enoque foi um profeta boca de Deus, um pregador fiel. E qual foi o tema de sua mensagem? Todo pregador, ele precisa ter uma mensagem temática, falar dentro do tema que lhe foi dado. E qual foi o tema de Enoque como profeta e pregador? É isso que eu quero, o tema da mensagem de Enoque. Tá bom? Pastor Clauderinho está dando uma colherzona de chá para vocês aqui. Se vocês não pegou ainda, é porque, meu Deus, vocês estão dormindo. A comida aí, o almoço foi pro zóio, fez uma pestana e está dormindo. Tá bom? Desafio foi lançado, eu quero resposta. Eu quero deixar você ciente a programação da igreja com o coração em festa. Logo após o quarto ponto e conclusão. Cante conosco. Coração tá em festa, depois que Jesus chegou. A tristeza foi embora, saiu daqui pra fora e nunca mais voltou. Coração tá em festa, depois que Jesus chegou. A tristeza foi embora, saiu daqui pra fora e nunca mais voltou. Festa com Deus termina em festa. Olha, hoje terça-feira, dia 8 de outubro, você é nosso convidado. Hoje temos estudo bíblico em nossas igrejas e você é nosso convidado especial.
Hoje no bairro Granduquesa, com Reverendo Liva Rosa, Rua Noruega 98. No bairro Carapina, Rua Caratinga 543, com o pastor Edson Balbino. No bairro Vila Bretas, orando com o pastor Ailson, Rua José Carlos Pereira 365. No bairro Santa Rita, com o pastor Edmárcio, Avenida 7 Lagoas 167. No bairro Atalaia, com o pastor Itamar dos Santos, Rua 13210. No bairro Alto Paraíso, Rua Quartzo 376, aí com o pastor José Silvério. No bairro Conquista, com o presbítero Manassés Leandro, Rua D 138. Hoje Resplendor, Minas Gerais, estudo bíblico também às 19h30. Avenida Moraes de Carvalho 1036, Centro, com o pastor José Nildo Sabino. Olha, nós queremos convidar você para o dia 18 de outubro. Pastor Claudemir, o que vai ter dia 18 de outubro em nossa igreja lá no Maria Eugênia? Pastor Ednilson, nós teremos o segundo circuito, né? Aí, da nossa programação a respeito da família, o seminário da família. Isso é o segundo circuito. Teremos a presença do pastor Márcio Frutuoso de Melo Viana, que nos estará trazendo aí a palavra de Deus, e também o louvor com o Ministério AME, né? O Ministério AME estará louvando a Deus lá juntamente conosco, né? A responsabilidade do louvor aí com o Ministério AME. Então é a Rua Almenara, número 159, né? Você é o nosso convidado a estar conosco ali no bairro Maria Eugênia, a partir das 19h30, tá? Ministério AME! Que bacana! Você ouviu o convite aí? Pastor Claudemir fez um convite para você. O convite está extenso, ativo, meu amado, e sua família, tá? Dia 18 de outubro, segundo seminário da família, em nosso igreja vai Maria Eugênia, 19h30. Você é nosso convidado, tá bom? Confirmando aqui, Ministério AME. Se você quer adquirir um CD do Ministério AME, ligue para Patrícia, prefixo 33 984 080637. Falar com a irmã Patrícia, adquirindo os CDs do Ministério AME por apenas R$10. O preletor, como já foi dito, pastor Márcio Frutuoso, você não pode perder. Segundo seminário da família, Rua Almenara 159, Maria Eugênia, Governador Valadares, Minas Gerais, com o pastor Claudemir Nascimento. Convite reforçado aí, ok? Você não pode ficar de fora. O coração está em festa. Meu amado, olha só, quero convidar você para dia 19 de outubro. Dia 19 de outubro, às 19h30, Homens de Valor, em nossa igreja do bairro Vila Isa, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, versículo 3. Preletor, pastor Jarbas Munerati, Avenida Vitoruna, esquina com Rua Santa Teresa 215, Vila Isa, Governador Valadares, Minas Gerais, com o pastor Ariovaldo Valério, dia 19 de outubro, às 19h30, Homens de Valor, igreja do bairro Vila Isa. Dias 19 e 20 de outubro, às 19h, o 6º aniversário de nossa igreja do bairro Conjunto Si. 6 anos adorando a Deus, pregando a palavra e reunindo a família. Dia 19 e 20 de outubro, Rua F1 106, no bairro Conjunto Si, lado B, na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. O dirigente, presbítero Cláudio Sérgio. O diretor, pastor Edson Balbino. Dias 19 e 20 de outubro, 6º aniversário de nossa igreja do bairro Conjunto Si. Começando aí o mês de novembro, já temos agenda para novembro, você não pode ficar de fora. Dia 2 de novembro, às 19h30, batismo nas águas, batismo no templo sede. Marcos 16 nos diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Crer no Evangelho, meu amado. Batismo nas águas, dia 2 de novembro, no templo sede, Avenida Tancredo Neves 913, no bairro Santa Helena, na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Quero convidar você, minha irmã, você é a nossa convidada, 3º encontro de mulheres de valor, igreja sede, no dia 15 de novembro, às 17h,
Tema: mulher virtuosa, quem a pode achar? Provérbios 31, verso 10, parte A. Palestrante será a missionária Alessandra Gonçalves. Estará conosco no dia 15 de novembro, no terceiro encontro Mulheres de Valor, no Templo Sede, Avenida Tancredo Neves, 913, no bairro Santa Helena, na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. O coração está em festa. Coração tá em festa. Meu amado, você já sabe o que eu vou dizer. Se não gosta de a igreja, quer fazer o que no céu? E nunca mais voltou. Coração tá em festa. Com o coração em festa, queremos parabenizar os aniversariantes do dia. Pega o bolo, produção. Isso. Esse é o nosso bolo. Produção, esse bolo tem que durar até o final do ano, meu Deus do céu. É um bolo de cenoura com chocolate amargo. Mas pensa no chocolate amargo. Aleluia. Aos aniversariantes do dia, hoje está completando mais um ano divino o cantor Lil Xavier, lá de São José do Divino, Minas Gerais. Parabéns, cantor Lil. Muita saúde e presença de Deus em sua vida. Wagner Santos, Igreja Batista do Calvário, Batista Canaã, do bairro São Paulo. Wagner, parabéns para você, que Deus te abençoe. Cleide Silene da Silva, lá de Periquito, Minas Gerais. Cleide Silene, parabéns para você, que Deus te abençoe também de uma forma especial. Dejamira Nunes, de nossa igreja sede, parabéns, irmã Dejamira, muita saúde e presença de Deus. Luíde Santos, de nossa igreja do bairro Vila Bretas. Luíde, parabéns para você, moço, Deus te abençoe. 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Parabéns, aniversariantes do dia. Muitas felicidades e muitos anos de vida. Produção, guarda o bolo, produção. Parabéns pra você nesta data querida, as felicidades, muitos anos de vida. Muito bem, meu amado, você está assistindo o programa evangélico, o programa Chamas do Avivamento, e na terça-feira, reprise da EBD, a lição que estudamos domingo passado, Enoque, o homem que andou com Deus. Só pedir para repetir o desafio. Está querendo a resposta. O desafio foi lançado, ok? E nós vamos aqui repetir o desafio para você. Aí eu quero resposta. Vamos para o quarto ponto agora e conclusão. O desafio bíblico. Enoque foi um profeta, um pregador fiel. Qual foi o tema de sua mensagem? Enoque foi um profeta, um pregador fiel. Qual foi o tema de sua mensagem? Desafio lançado. Eu quero resposta. A resposta logo após o quarto ponto. Nós vamos estar aí, tá? Descobrindo se os irmãos acertaram ou não. Continuando aqui o nosso comentário da lição anterior, a lição passada. Primeira lição, Enoque, o homem que andou com Deus. E o comentarista de hoje, pastor Claudenir Nascimento, o autor desta lição, o comentarista desta lição. Então, ninguém melhor do que o próprio autor da lição para estar comentando a mesma. E é com muita honra que recebemos o pastor Claudenir Nascimento. Vamos para o quarto ponto, pastor Claudenir? Enoque era profeta de Deus. Como é que é isso, pastor? Primeiro, questão da... Quem é o profeta? Né? O profeta é aquele que fala em lugar de outro. Não é isso? Sim. É o responsável em transmitir a mensagem. Primeira coisa é que o profeta, ele não fabrica a mensagem. Ele tem que transmitir a mensagem. Ele recebe e transmite, né?
A questão de fabricar mensagem é terrível. Meu Deus. Né? Ele precisa receber a mensagem. Não vai falar aquilo que ele quer, não, né? Pois é. E aí nós vemos que Enoque é o homem que andou com Deus. E ele foi um profeta de Deus. Não é isso? Enoque era profeta de Deus. Camarada que ouvia de Deus e transmitia ao povo. A revelação do Senhor passada a ele, ele passou às pessoas. Então Enoque é este moço, né, que falava a palavra de Deus, que vaticinava, que profetizava a palavra de Deus. Numa geração corrupta, né, o texto aí está dizendo aí, Judas 14, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com seus milhares de santos. Primeira coisa que ele mostra aí, que Enoque, ele era o sétimo depois de Adão, né? E ele profetizou a volta de Jesus em glória com a sua igreja, né? Ele não profetiza mais Jesus como cordeiro, mas profetiza Jesus como leão da tribo de Judá. Aleluia. Aquele que venceu para reinar. É isso? Ele mostra que Jesus ele vem para poder entregar o reino para o Pai. Ele vem fazer o quê? Ele vem agora julgar, porque a justiça já foi feita. A justiça foi feita onde? A justiça foi feita lá na cruz do Calvário. Aleluia. Né? Quando ele disse tetelestai, está consumado. Ele diz: Pai, a obra está feita. O que o Senhor entregou, a missão está concluída. Não resta mais nada. E agora ele vem então simplesmente para consumar todas estas coisas. Aleluia. E aí para trazer o juízo sobre todos os ímpios, todos aqueles que falaram contra Deus, né? Todos os anticristos, né? Todos aqueles que são contra a verdade e que viveram na mentira. E estes, a Bíblia declara, por que eles fizeram isso? Porque eles não receberam o amor de Deus para crerem na verdade. Por isso Deus enviou a eles o espírito do erro para que eles crescem justamente aonde? Na mentira. Não. Todos estes serão julgados. Todos aqueles que dizem que Deus não existe. Todos aqueles que dizem que Jesus é um mito, né? A história é um mito, é uma fantasia, né? Isso é uma utopia. Todos esses vão ter que olhar para ele e dobrar o seu joelho, e toda a língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E ele vai dizer aos da direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E os da esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então Enoque foi esse profeta que profetizou o dia do Senhor, o dia do juízo, o dia do juízo, o dia onde as coisas, os segredos dos homens serão revelados, né? Os segredos dos homens serão revelados. Para quem não sabe, hoje nós estamos vivendo aí um meio tecnológico avançado, né? E todo mundo está sendo vigiado, não é isso? Sim. Onde você chega está lá, sorria, você está sendo filmado. Tem olho vivo para todo lado. Tem olho vivo e tudo, né? Então tudo que se faz, né? Porém, todo mundo vive a vida normalmente, mesmo sabendo que está sendo filmado. Não é diferente. Deus sabe toda a história de todo homem. E no seu telão ele pode passar a vida de cada um. E o engraçado é que no juízo vai acontecer isso, né? Todos vão ser julgados um por um. Tudo aquilo que ele fez por meio do corpo, ou bem ou mal, vai ser colocado lá, né? A Bíblia diz que vai ter esses que se acham, né, os tribunos, maiorais, né? Vamos dizer, montes caiam sobre nós, desejarão, porque não conseguirão olhar para aquele que está sentado no trono. O dia da ira do Cordeiro, o dia da vingança que está para vir, o dia do juízo. E Enoque profetizou esse dia. Isso, né? E olha quando ele profetizou isso. Quando foi? Né? E o que a gente aproveita aqui a oportunidade para falar é que Deus é diferente do homem, né?
Muito Porque diferente. Deus é diferente do homem, onde os homens viam sucesso, fama, prestígio, né? Onde o homem se orgulhava das coisas, Deus estava vendo que a destruição, o dilúvio viria ao justo. Poucos dias depois. É isso? Onde o homem vê sucesso, fama, prestígio, Deus está vendo destruição. A Bíblia diz que esse mundo já está julgado. Não adianta os homens saírem para a rua clamando por paz, né? Não adianta essas caravanas que se formam para querer resolver a situação, porque o problema não é esse. Não adianta manifestações. O problema é, querido, que o homem está vivendo num mundo sem Deus. Misericórdia. E se estamos sem Deus, está com quem? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E a missão é roubar, matar e destruir. Destruir os sonhos, os planos, o projeto que Deus tem para você, que é o melhor. Porque a Bíblia diz, se quiseres e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Enoque profetizou, anunciou, falou, advertiu contra a impiedade, contra a injustiça, a imoralidade, contra as coisas que hoje, que antes se envergonhavam, hoje é aplaudido por muitos. Mas o juízo está vindo aí. Meu Deus. Queira nós ou não, a Bíblia diz que todos vão comparecer. Todos vão comparecer. E é interessante que Deus, como não tem ninguém maior do que Ele para jurar, Ele jurou por Ele mesmo. Por Ele mesmo. E esse dia, querido, querendo nós ou não, Ele virá. Muitos já estão aguardando na eternidade. Outros ainda estão em vida como nós. Mas ainda há tempo. Porque a Bíblia diz assim, se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Se você está ouvindo a voz do Senhor, querido, é porque a graça de Deus está sobre você. E é a graça salvadora. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus é aquele que nos livra da ira futura, da ira vindoura. O dia do juízo está vindo aí. Então, se volte para Deus, venha para Cristo e seja, meu querido, seja uma pessoa cheia de Deus neste mundo tenebroso que nós estamos vivendo. Viva com Deus. Osés de Paulo já cantava assim, né? Viva com Deus. Viva com Deus. Que Deus te abençoe. Que bênção. Meu amado, chegamos ao final, à conclusão do estudo reprise da EBD, falando sobre Enoque, o homem que andou com Deus. Quem foi Enoque? A corrupção da descendência de Sete. Enoque andou com Deus. Enoque era profeta de Deus. Reprisamos aqui a lição. O comentarista de hoje foi o nosso pastor Claudemir Nascimento. Estaremos fazendo uma oração. Vamos estar orando. No tempo de Noé, era tudo normal, como nos dias de Enoque. Que não é diferente do tempo de hoje, porque Jesus disse assim, Zezé Silvério, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Verdade. Mas a igreja hoje é a arca, somos os Noés pregoadores do Evangelho, mas o dilúvio vem aí, a volta de Cristo. A volta de Jesus está vindo. O dia do Senhor está chegando. Enoque profetizou esse dia. O sétimo depois de Adão. A sétima geração depois de Adão. Veja como é que estava já a sétima geração depois de Adão. Que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos estar orando agora, queremos apresentar aqui os aniversariantes do dia, os pedidos aqui do Fabiano. O Fabiano faz um pedido aqui, pedindo oração para a minha vida, a vida da minha esposa, da minha família, oração para os telespectadores, para o diácono Mateus e Zânio Davi,
Oração para o presbítero Breno, sua família. Oração para os meus pastores, pastor Max Keilo e também a pastora Magna Cristina. Oração para todos os membros da Quinta Igreja Evangélica Pentecostal Entrada Triunfal. Nós vamos apresentar estes pedidos ao Senhor. Você ore conosco agora. O momento é da oração. Está na hora de orar. Desperta, Brasil, Brasil. Está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Senhor, Tu és aquele que ouve a oração. Aleluia, Deus. E o Senhor mesmo nos mandou que clamássemos. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E a oração, Senhor, é o único meio que temos de comunicar com o Senhor. É verdade, Pai. E em nome de Jesus, o Teu Filho amado, nós apresentamos Sim, meu Pai. a vida de cada telespectador do Facebook no dia de hoje e também nos dias que se seguem, porque muitos irão ver esta live dias depois, Senhor, ou horas mais tarde. Por isso pedimos que a graça, a bênção, a iluminação do Teu Espírito Santo esteja sobre cada vida. Sim, meu Deus. Que o Senhor abençoe o Teu povo. Pai Santo, eu oro pela vida de todos que estão aniversariando no dia de hoje, colhendo mais uma rosa no jardim da sua existência. Sim, meu Pai. O cantor Lío Xavier, lá de São José do Divino. Sim, meu Pai. O Wagner Santos, meu Deus, da igreja Batista do Calvário. Creide Silene da Silva, ali de Periquito. É verdade. Dejanira Nunes, Sim, de nossa igreja sede. Luiz de Santos, Senhor, ali da nossa igreja no bairro Vila Bretas. Sim, meu Pai. Meu Pai, mais aqueles aniversariantes no dia de hoje, que o Senhor está dando a oportunidade de colher mais uma rosa no jardim da sua existência, cujo qual nós não temos o nome aqui, Senhor, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Sim, meu Pai. Oramos também pelas famílias que estão enlutadas no dia de hoje, que o Senhor traga o consolo, meu Deus, ao coração de cada um. Sim, meu Pai. E apresentamos, ó Deus, a todos os pedidos que chegou até esse momento, Senhor. O Senhor conhece a necessidade, o Senhor conhece, ó Deus amado, que cada vida precisa receber do Senhor, e que o Senhor entra com providência em cada família, Sim, meu Pai. visitando com poder, com graça, Senhor, e trazendo, ó Deus, a fé, Sim, meu Deus. renovando as forças, fortalecendo o coração. Que o Teu nome seja glorificado em cada família. Sim, meu Pai. Meu Deus, nós abençoamos a todos e pedimos ao Senhor que confirme esta vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória, Senhor, do nome de Jesus. Todos os pedidos, Mailane, para toda a sua família, pastor Edneuton, meu Deus, para todos os telespectadores, o Mateus, a Isânia, o Davi, o presbítero Breno, a sua família. Sim, meu Pai. Para o pastor Max Keilo, meu Deus, e para a pastora Magda Cristina. Sim. Oração a todos os membros da Quinta Igreja, Senhor, Evangélica Pentecostal Entrada Triunfal. Sim, O Senhor conhece a todos. Sim, meu Deus. Nós colocamos as nossas vidas no Teu altar. Sim, meu Pai. E oramos certos da vitória, da bênção, da resposta do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você está abençoado pelo poder da palavra de Deus e pelo poder da oração. Chegou o momento da resposta do desafio bíblico de hoje. Nós temos aqui, segundo a produção, nos passando informação aqui, tivemos alguns irmãos que responderam aqui o desafio de hoje. O desafio aqui, além de ser um desafio nível baixo, médio, vou colocar assim, para baixo, médio para baixo,
a explicação do comentário aqui hoje. O pastor Claudelino deu uma colherzona de chá aqui pro pessoal, tá certo? É o objetivo de fazer você e a gente aprender um pouco mais. Não é só de extinguir você aí, fazer com que você busque mais conhecimento, mas também é um desafio aí para você saber que temos que aprender um pouco mais da sua palavra, a palavra de Deus. Enoque foi um profeta, um pregador fiel. Qual foi o tema de sua mensagem? Tá? Qual foi o tema da sua mensagem? Nós temos resposta aqui. Os irmãos sabem que se respondeu errado, vai aqui, ó, toma ela você mesmo, tá? Vamos lá, deixa eu ver. Os dois lados. Deixa eu ver aqui. Ok, primeira resposta aqui. Qual foi o tema da sua mensagem? Enoque andou com Deus. Eu creio que durante o programa aí mudaram aí, tá, essa resposta, porque essa resposta está certo ou errado? Errado, segundo a pergunta. Ó, errou. Escute bem. Que Enoque andou com Deus, andou. Não está errado porque não andou, não. Está errado porque qual foi o tema da sua mensagem, né, pastor Glória? Essa aqui é o desafio, a pergunta. Então está errado. Segunda resposta. Enoque, profeta de Deus. Foi o tema da sua mensagem? Enoque, profeta de Deus. Não é o tema. Certo ou errado? Errou! De novo, errou! Errou de novo! Errou! Olha só, deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. 5 respostas unânimes. Foram 5 respostas agora. Todas as 5 a mesma resposta. Enoque foi um profeta, um pregador fiel. Qual foi o tema de sua mensagem? Vamos então à terceira resposta, respondida por 5 telespectadores, tá? Esta resposta agora foi após as considerações finais do pastor Claudelino Nascimento. Pastor Claudelino, muito obrigado pela sua presença. Muito aprendemos com a lição de hoje. É domingo, né? E hoje reprisando. Vamos despedir do pessoal lá. Eu que agradeço, pastor Edneuto, pelo convite de estar aqui com os irmãos. E a nossa oração é que nós sejamos realmente esse homem, essa mulher de Deus que ande realmente com Deus, né, nesse mundo. Que nós possamos ser esse instrumento nas mãos do Senhor para profetizar a palavra de Deus, para transmitir a mensagem genuína do Evangelho, né? Que não é essa mensagem de Deus quer te enriquecer, Deus quer te dar casa, quer te dar carro, né? A própria Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Deus quer sim que você viva bem. Jesus veio para dar vida e vida com abundância, né? Vida com abundância. Então, meu querido, e essa vida é a própria presença de Deus em nós. Ele é a vida eterna, né? Então é a própria presença de Deus em nós. E a vida eterna é que nós conheçamos esse Deus, né? Que nós caminhemos com esse Deus. Que Deus continue nos dando graça e nos abençoando a cada dia. Esse é o meu desejo ao coração de cada um. Forte abraço a todos. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor Claudelino. Um abraço à Igreja Maria Eugênia, um abraço para a esposa, irmã Carmen Lúcia, um abraço para toda a família. Muito obrigado. Parabéns pela lição. Que Deus continue iluminando o Senhor, trazendo mais lições para nós. Que Deus abençoe poderosamente. Nós vamos
ao término do programa então de hoje. Chegamos ao final do programa de hoje. A terceira resposta do desafio bíblico. 5 telespectadores responderam a seguinte resposta: Enoque foi um profeta, um pregador fiel. Qual foi o tema de sua mensagem? O juízo de Deus. O dia do juízo de Deus, o juízo de Deus. Então, o juízo de Deus. A terceira resposta, 5 telespectadores. O juízo de Deus. Eis a questão: está certo ou errado? Se estiver errado, você já sabe. Certo ou errado? Certa resposta. Certa resposta. Certa resposta. Parabéns. Moelinha, não deu para nós. Não deu para nós agora. Deixa eu ver aqui. Segundo informação da produção, quem respondeu certo foi irmã Marineuza. Diaconisa Neumi. Johnny Ricardo. Mas também, né, Johnny Ricardo? Você estava lá domingo na Escola Bíblica Dominical. Parabéns, Johnny. Irmã Maria José também, aluna assídua aí também, como a irmã Marineuza, né? Foi na escola, aprende, tá certo? Nossa irmã Maria José também respondeu certo. Irmã Silvani. Parabéns a todos os irmãos que responderam aí, tá bom? Eu tenho certeza que quem respondeu antes, tá? No decorrer aqui do comentário do pastor Claudemir, reveram aí a sua resposta, tá certo? O tema da mensagem. Qual foi o tema do esboço da mensagem? O juízo de Deus. Foi o que Enoque profetizou. Julgamento, juízo de Deus, julgamento contra os iníquos, as pessoas que praticavam iniquidade. Orientado pelo Espírito de Deus, Enoque declarou profeticamente: eis que Jeová veio com as suas santas miríades para executar o julgamento contra todos os que declaram, todos os ímpios culpados de todas as suas ações ímpias que fizeram de modo ímpio e de todas as coisas chocantes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Judas falou isso claro, 14:15 de Judas. Julgamento, o juízo de Deus é a resposta certa. Deus abençoe. Chegamos ao final do programa. Meu amado, que pena. Chegamos ao final do programa de hoje. Vamos lá. Acabou o nosso tempo, pastor. Que pena. Vamos embora. Estamos indo embora. Mas Jesus não vai não. Ele permanece contigo em espírito e verdade. Que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho Jesus, a consolação e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. E até amanhã.